No começo do jornal, eu comentei que um dos nossos objetivos com o quadro de finanças era te ajudar a fazer o dinheiro trabalhar para você. A tal da renda passiva pode ser uma aliada importante. Você sabe do que eu estou falando? Se não souber, fica tranquilo, que a gente vai conhecer tudo agora sobre renda passiva juntos com a Luciane Queto. Muito bom dia! Tudo bem, Lu? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem, tô curiosa para saber, para ser apresentada para essa moça, essa senhora de responsabilidade chamada renda passiva. Essa senhora é transformadora na nossa vida. Já pensou ter um dinheiro entrando extra na sua conta sem que você tenha que trabalhar mais, ter mais horas ali envolvidas em trabalho? Pensar, eu já pensei, só não sei como realizar isso. E é por isso que eu conto com a sua ajuda. E aí, Lu, renda passiva, o que é? Sim. Vamos começar falando o que é renda ativa? Tá bom, vamos. Renda ativa é tudo aquilo que a gente depende ali de mais horas dedicadas ao trabalho. Então, quando a gente faz uma hora extra no nosso trabalho, no nosso emprego, ou quando a gente se dedica a uma atividade adicional, como fazer aquele bolinho que todo mundo elogia e você faz para vender, uma aula adicional de matemática, enfim, outras coisas, mas que dependam de usar o seu tempo, é a renda ativa. Basicamente aquela que a gente tem que levantar todo dia e sair para trabalhar e ganhar. Que você tem atividade para fazer essa renda entrar. Exatamente. Tá. E que está diretamente relacionada a você, a sua mão de obra. Já na renda passiva, é quando eu tenho uma renda adicional que não depende exatamente ali do meu trabalho direto, que eu não tenho que sair para ganhar esse dinheiro. E este milagre, qual é o santo que faz esse milagre? Um bom investimento. São alguns santos, a gente pode dizer assim, alguns ativos financeiros que têm essa característica, que todos os meses ou todos os trimestres vão ali, entregam aquele valor na sua conta, que pode ser considerado um adicional à sua renda. Então, por exemplo, os fundos imobiliários. Então, às vezes eu tenho ali R$100, né, Marcela? Pouquinho, e não dá para eu ir lá no centro da cidade e falar, puxa, eu quero comprar um imóvel aqui com esses R$100. Mas dá para comprar uma cota de um fundo imobiliário. E todos os meses, o inquilino daquele meu pedacinho de imóvel vai pagar o aluguel e ele vai cair na minha conta e eu vou ficar feliz. Hoje eu tô com carinha de feliz, porque é dia de eu receber lá dividendos de um dos meus inquilinos. Ah, entendi. Tá explicado o sorriso extra de Luciana. Ô Lu, mas assim, por exemplo, todo investimento, ele gera uma rentabilidade, por menor que seja. Essa rentabilidade vem para mim, que investi. Isso não significa que seja uma renda passiva. Não, porque tem uma diferença. Então, por exemplo, quando eu invisto num CDB, num fundo, eu vejo o meu dinheiro crescer e ele vai engordando, engordando, também é bem legal. E lá no final eu recebo aquilo que eu coloquei, que a gente chama de principal, mais os juros, que é a rentabilidade que aquele investimento teve no período. Quando eu falo de investimentos que têm a renda passiva, Marcela, eu estou te falando de investimentos que eles ficam lá crescendo, mas todos os meses vai entrando um pouquinho na sua conta. Então, por exemplo... Além dos juros. Além dos juros. Exatamente. A rentabilidade, porque você compra um pedacinho de um imóvel e ele tem ali a obrigação, né, dos inquilinos que estão locando pagar todos os meses. Então, quando eu compro um fundo imobiliário de tijolo, eu estou comprando um pedacinho do shopping, um pedacinho de um galpão logístico, um pedacinho de um escritório, e esses inquilinos vão pagar, e 95% desse valor é distribuído para os cotistas. Além disso, tem a valorização de imóvel. Então, quando você compra um imóvel, ele não se valoriza ao longo do tempo. Isso continua acontecendo. Então, lá no final, você também vai ter a valorização daquele imóvel se tiver aumentado o preço do imóvel. Outra coisa muito legal é que esse tipo de dividendos são isentos de imposto de renda. Então, se eu alugo, né, se eu tenho um imóvel e eu alugo sozinho, eu tenho que pagar o imposto de renda sobre aquilo que eu receber. E se eu tenho um fundo imobiliário, eu não pago imposto de renda sobre os dividendos. Tem outros investimentos que também têm isso.
Fundo de infra, FI Infra, tem essa mesma modalidade. Aquelas ações que pagam dividendos também terão ali dinheiro recorrente entrando na sua conta. O Tesouro IPCA+, ele vai pagar os juros a cada 6 meses. Então, são produtos interessantes para compor essa renda passiva. Quando a pessoa fala assim, poxa, eu quero começar então a fazer o dinheiro trabalhar para mim, eu quero ser apresentada na prática para essa renda passiva, como que ela consegue escolher o melhor investimento que tenha essa renda passiva para ela? Tem alguns critérios que ela tem que analisar das finanças pessoais, dos objetivos, como que ela escolhe? O primeiro ponto é entender qual é o seu perfil de investidor. Tem um nome técnico bonito que é Switchability, mas eu costumo dizer que é conhecer o próprio coração e o estômago. Então, assim, se você tem taquicardia e se as borboletas voam no momento que oscila o preço, talvez aí a gente tenha que olhar investimentos mais conservadores. Outro ponto importante é olhar o horizonte de tempo. Por quanto tempo esse dinheiro ficará ali rendendo é outra questão importante. E o terceiro ponto é identificar qual que é o seu objetivo com esse dinheiro. Ninguém guarda dinheiro por guardar. Você não vai me dizer, eu quero ter lá 1 milhão porque eu gosto de zeros. Não. Tem algumas coisas que devem tirar o seu sono. Então, se você tem filhos, eles devem ocupar o número 1 da lista. Depois, eu quero fazer uma viagem super legal. Ainda, eu não quero mais precisar trabalhar. Isso tudo aparece ali no top 10 quando a gente fala de sonhos. Né? Imagina. Hoje um sonho muito recorrente é esse, né? De trabalhar para não precisar mais trabalhar. E aí a renda passiva vai te ajudar com isso. E é muito legal porque você deixa de depender de uma única fonte de renda. Quando você tem uma renda adicional, você consegue ter mais liberdade. Você passa a ter menos medo que o seu empregador chegue para você e fale, olha, Marcela, não é nada com você é ótima, comigo. Mas sabe o que acontece? Mas é igual término de namoro, né? Não é com você. O problema é comigo. Isso, e aí se a gente não tem uma outra fonte de renda, a gente fica bastante preocupado em como pagar a luz, a água, o telefone. Sem dúvida. Às vezes, com uma única renda, é tão difícil já manter os compromissos, honrar com todas as contas, se perde aquilo, fica pior ainda. E sem uma renda extra, o dor de cabeça é muito maior, porque existe uma insegurança, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente sabe que tem várias formas de você ganhar um dinheiro extra, mas não é tão simples, né? Porque existe a possibilidade que você vai conseguir já começar a emplacar e começar a receber dinheiro. Tem um tempo para isso, né? Quando você tem esse tipo de investimento, você, a partir do próximo mês, você já vai começar a ganhar. Sempre ele vai ser proporcional àquilo que você investiu. Puxa, então eu consegui esse mês investir R$100. Quanto que eu vou ganhar no próximo mês? Aproximadamente R$1. Mas pensa que legal, se você fizer isso agora, em julho, em agosto, em setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro, se eu tiver ali R$100 por mês, eu já vou ter, ao invés de ganhar R$1 por mês, eu vou ganhar R$6 por mês. E aí calcula isso, né? Por mais 1 ano, 2, 3. Olha como vai aumentando exponencialmente. E uma coisa que eu acho interessante é a pessoa mudar o olhar para esse valor de retorno. Porque você vai falar assim, para, né, Luciana? Você tá falando, essa senhora renda para ganhar R$1 por mês? Para, não vou fazer... Isso aí não vale a pena. Vale, porque é R$1 que cai na sua conta sem você fazer nada. R$1 é pouco? Depende. Se a gente começar a acumular, se você gastar R$1 por dia, o que vai assim, né? Você vai deixar no final do ano de ter uma grana boa. Exatamente. Aí faz as contas. A gente falou de R$1. Inverso. E se eu cortar aquele cafezinho? Já são R$7 por dia. E se eu realmente resolver trocar alguma outra coisa que eu gasto por algo aí que vai investir e gerar renda? E se eu pegar lá aquele auxílio emergencial do FGTS, né, pegar ali o saque extraordinário, mais o saque aniversário, investir os dois? Então você vai começando a ter um mindset, uma forma de pensar diferente que vai te levar para a prosperidade. Porque é mudança de pensamento mesmo, né? A gente minimiza muito. É só R$1 que eu tô gastando, ou é só R$1 que vai voltar. Esse só R$1
a cada semana, a cada mês, no fim do ano, você vai ver quanto vai te gerar ou de gasto desnecessário ou então de um retorno financeiro. E é aos pouquinhos que a gente chega lá. Ninguém vai começar a investir, vai ganhar 100 mil reais de uma hora para outra na conta, né? Exatamente. Milagres. A gente pode até acreditar, mas na questão financeira é matemática, né, Lu? É matemática e é um processo. É um processo. Então, quando a gente se coloca no caminho certo, a gente passa a ter ali um crescimento constante. Outra coisa importante de falar, né, Marcela, é que a gente tem que lembrar sempre que aquilo que a gente gasta não é só 1, 2, 10 reais. A gente está trocando horas de vida por aquilo que a gente compra. Então, são horas de vida que você deixa de estar ali fazendo algo que você queira fazer, que você deixa de estar rezando, dedicando-se à sua família, à sua casa, brincando com a Marina. Nossa, não tem preço, né? Para ganhar dinheiro. Sem então, quando eu dúvida. coloco ali, contabilizo, puxa, não é uma bolsa, eu estou gastando ali 100 horas de trabalho que eu poderia fazer outra Verdade. coisa. Aí a gente começa a mudar a nossa forma de pensar. E a gente está aqui para dar esse start pro pessoal. Lu, muito obrigada, Exatamente. viu, por mais essa semana. Te espero terça que vem. Eu que agradeço, até terça. Um beijo. Tchau.